Shalom, shalom, queridos, sejam bem-vindos ao nosso pós-tradução do culto Glória de Sião Internacional. Hoje é dia 13 de novembro de 2022 e a palavra foi incrível, a adoração foi incrível também. Houve muita profecia e óbvio que não consegui anotar todas elas enquanto fazia a tradução, mas semana que vem eles fazem um recap no culto do Shabat e aí eu consigo trazer o que eu não conseguir trazer hoje. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E o Senhor tem palavras e promessas para nós. Nós queremos lembrar e nós queremos ver acontecer. E por isso nós queremos entrar em parceria contigo. Estarmos alinhados contigo neste tempo. Para que nós façamos a nossa parte. Aquilo que tange a nós. Aquilo que o Senhor requer de nós. Para que sejam cumpridas as tuas promessas e nós sejamos participantes disso. Em nome de Jesus. Vou começar então com o culto do Shabat, que começa com lembrança. Teve um monte de gente falou, e enquanto eu ia ouvindo, eu ia anotando, e aquela senhora negra, que eu esqueci o nome agora, que vive berrando para todos os lados, quando você escuta um berro lá no meio da adoração, é ela. E ela trouxe uma palavra muito boa a respeito de Heshvan, que é o mês, né? Que nós estávamos, é a respeito de lembrança também, de nós trazermos à memória. Ela trouxe o texto de Noé, em que Deus se lembrou de Noé e todos os que estavam com ele na arca. E esse era o segundo mês, era o mês de Heshvan, que não é o segundo mês, mas era o mês de Heshvan. E a palavra da semana passada, o Chuck disse que nós precisávamos trazer à memória o que o Senhor tem nos dado, as promessas, as profecias, para que nós pudéssemos sentar com Deus num chazinho, então um momento de cafezinho com Deus, né, que no Brasil não seria um chá, seria um cafezinho. Tomar um cafezinho com Deus e conversar com Ele. Olha, Deus, o Senhor falou isso, devolver para Ele a palavra que Ele nos deu. E isso me fez lembrar algo que eu conversei ontem com uma amiga intercessora, lá no nosso seminário do Apocalipse. Os intercessores americanos, eles estão lembrando Deus de todas as palavras que eles veem escritas nos diários dos fundadores da nação. E nós temos uma mania, nós ghostbusterismos, né, ghostbusteristas, os caçadores de fantasmas, que fomos criados aí no Ministério Ágape, Ágape, o que era mesmo? Ágape Internacional? Não, Ágape alguma coisa. Esqueci já, gente, faz tanto tempo que eu não... No Ministério da doutora Neuza Tioca, com o Ministério Shekinah, nós temos algo aqui no Brasil que é bem intenso na intercessão, na libertação, na cura interior, e às vezes a gente vê demônio em tudo, né? E aí a gente vai buscar as nossas palavras proféticas e a gente lembra que é tudo feito pela maçonaria. E aí lá nos Estados Unidos também todos os presidentes eram maçons. Mas eu quero dizer uma coisa. Deus pode falar pela boca de Balaão, assim como Deus pode falar pela boca da mula. Então, não importa quem foi que trouxe a palavra, importa que a palavra é de Deus e traz a identidade da nação. Então, aqui no Brasil, nós fomos chamados primeiro de Monte Pascoal e depois de Terra de Veracruz. Se você não sabe de mais nada, traga no seu cafezinho com Deus dessa semana. Deus, o Senhor chamou essa terra de Monte Pascoal, porque chegaram os descobridores aqui na Páscoa. O Senhor nos chama de terra da verdadeira cruz. Está aqui, Deus. Esse é o nome que o Senhor nos deu. Esse é o nosso título, essa é a nossa identidade. Nós somos a terra da verdadeira cruz de Cristo, da Páscoa, da verdadeira Páscoa. Agarra essa palavra e na sua intercessão pelo Brasil, mostra para Deus isso. Não importa quem disse, se era maçom, se não era maçom, se era o escambau a quatro. A palavra é boa e a palavra é de Deus. A palavra Balaão é uma coisa, a palavra de Balaão é outra. Deus inspirou um profeta que foi encomendado, um feiticeiro encomendado para amaldiçoar a nação e ao invés de amaldiçoar ele, abençoou. Receba isso e corra com essa intercessão durante essa semana, amém? Houve um sonho muito importante.
Estou pensando se eu trago aqui a palavra do manto ou a palavra do sonho agora. A palavra do manto vai bem agora. No Faith Rising de quinta-feira, o Chuck e o Daniel, o filho dele, tiveram uma conversa. Era só os dois, não tinha nem a Pam nem a Amber. E foi a respeito da transferência dos mantos, porque o Daniel é o filho que vai herdar um dos mantos do Chuck. E eu não sei dizer qual, porque ele falou que todos os filhos têm uma certa parte do manto dele, mas o Daniel seria o herdeiro, não sei se do ministério, não sei como funciona isso. Mas o papo é a respeito de manto. O teu manto, o manto de alguém, é a sua identidade, a sua autoridade, a unção que Deus deu na qual nós operamos. E esse manto, ele não é estático, ele está sempre mudando, ele muda de geração a geração. O manto de Elias, quando chegou em Eliseu, mudou. Mas uma coisa muito importante, quando você faz essa transição de mantos, quando alguém passa o manto para o outro, às vezes há um tempo envolvido. Então, quando Elias transferiu o seu manto para Eliseu, ele chega para Eliseu, que está lá arando seu campo, e aí ele joga o manto sobre ele. Eliseu teve de responder, corresponder com isso, e dizer, ok, vou. E foi, só que ele não operou dentro daquele manto até os próximos 7 anos, quando Elias subiu. Então, ele teve de executar algo, ele teve de andar de uma certa maneira, ele teve de fazer coisas, ele teve de se movimentar de certa maneira. Vi alguma coisa escrito ali e pensei que vocês estavam ou me ouvindo ou não me ouvindo, mas vocês estão me ouvindo bem, né? Tranquilo? Ele teve de executar tarefas, ele teve de seguir Elias, ele teve de ser discipulado, ele teve de crescer e amadurecer para, vamos dizer que, vou falar dessa maneira, posso falar de 2 maneiras diferentes. Vamos dizer que Eliseu era super gordinho e Elias era super fitness. E o manto de Elias não caberia em Eliseu. Então, Eliseu teve que malhar para poder caber no manto de Elias. Para trazer uma ilustração, né? Podia ser ao contrário também. Podia ser que Eliseu era muito mirradinho e Elias era mais fortão, musculoso. E Eliseu teve de malhar para o negócio cair bem nele, não ficar tudo solto, sobrando coisa, né? Então, você entendeu o recado, né? Às vezes Deus tem mantos para nós, e há transferências de mantos hereditários, há mantos de ministérios, há mantos de simplesmente Deus te deu esse manto e tem outra pessoa ali que vai receber esse manto quando terminar o seu tempo com esse manto. Mas o X da questão é que nós temos de trabalhar e nos desenvolvermos, deixar Deus nos forjar para que nós possamos caber nesse manto, para que quando chegar o tempo, nós possamos vestir esse manto e nos mover dentro desse manto, dentro dessa unção, dessa autoridade, dessa identidade, da forma como Deus quer, aplicando-se a nós. Talvez se pareça um pouco diferente do que era na outra pessoa ou na outra estação. Ele muda, ele não é estático. Mas Deus precisa nos desenvolver para que nós possamos receber. E Deus não está procurando, em algum outro momento da palavra, ele falou uma coisa desconexa, mas que fez muito sentido. Nós não estamos buscando a perfeição. Quando Deus está nos forjando, a perfeição aos nossos olhos não é aquilo que Deus busca. O que Ele quer é nos forjar para que nós nos encaixemos, estejamos alinhados no chamado divino, na nossa identidade divina, no nosso DNA divino. Ele está nos moldando para a gente encaixar no molde dele. Lembra, você é a roupa do Espírito Santo. Então, Deus está te tecendo, te costurando, te forjando para que você possa vestir o Espírito Santo de forma a ele aparecer, ele ficar bem na roupa, não você. Você é só a roupa, ele é que vai aparecer na sua roupa, ele é que vai te vestir. E a roupa tem que aprender a se moldar nesse espírito. Assim o espírito se move e a roupa se move junto. Não sai, né? O espírito vai para cá e a roupa vai para lá. Não rola desse jeito. Precisa estar tudo arrumadinho, alinhadinho. Então, deixa Deus te forjar. Deixa ele trabalhar em você, porque se você está esperando um manto
Ele tem esse manto para você ao tempo certo. Então, não corra na frente do tempo, porque vai que ele só costurou um lado e o outro não costurou ainda. A roupa não está pronta para esse mover. Deixa Deus te forjar, para que você possa entrar nessa identidade, nessa autoridade no tempo certo. Vamos ao sonho da Valerie. A Valerie Lyons teve um sonho muito importante para nós nesse tempo. Ela sonhou que ela estava indo e vindo entre tarefas, vamos dizer, entre missões. Então, ela chega de uma missão no quartel-general, que é o Corpo de Cristo Global. Então, no sonho, era um lugar muito, muito grande, de muitos alqueires, acho que fala, tinha montanhas, era um lugar bem amplo, bem grande mesmo, que era o quartel-general Corpo de Cristo, a igreja, a eclésia. E ela entrava pelo hall, era um hall de entrada, quando ela chegava num edifício, era um hall de entrada todo transparente, de vidro, de cristal, de cima a embaixo. E nesse corredor do hall da entrada, ela reparou um vazamento, um negócio que parecia uma brecha entre a parede e o piso, e ela ficou reparando aquilo, e aí passou o Isaac, e o Isaac lembra que é o Isaac que passou por ela. Passou o Isaac e ela falou, Isaac, o que será que é aquilo? Aí eles foram juntos investigar no sonho e eles viram que não era uma brecha, era uma mangueira colocada ali para fazer parecer uma brecha e saía água, era para dar a impressão de que havia um vazamento. Eles seguiram aquilo até chegar num poço. Nesse poço, eles olharam dentro do poço e tinha uma motocicleta dos anos 1920, da década de 20, né, um século atrás. Era uma motocicleta antiga, ela estava meio que enferrujando ali dentro das águas do poço e as rodas eram cheias de lâminas. Então, aquelas rodas eram cheias de lâminas, imagina no filme aí. E aí o Isaac pegou uma serra e começou a serrar aquelas lâminas. E eles tiveram o discernimento de que aquilo era um objeto infiltrado que foi plantado ali para uma futura invasão dos exércitos das trevas. Então, havia ali uma armadilha preparada ou um objeto que eles utilizariam quando pudessem infiltrar-se, né, naquele local, dentro do corpo de Cristo. Aí ele cerrou e o sonho, ele foi embora e ela continuou no sonho. Na continuação do sonho, ela viu um iPad. Nesse iPad estava escrito fortificar. Era um alerta na tela que falava fortificar, fortificar, fortificar. E aí ela teve acesso por esse iPad a todas as câmeras que mostravam todos os limites da propriedade e tudo mais. E nessas câmeras ela via tanques, ela via soldados que vinham vindo formar um cerco em torno desse lugar que era o quartel-general, as terras, né, do quartel-general do Corpo de Cristo, a Eclésia. Aí eles mandaram a notificação para as tropas e todos receberam essa notificação de fortificar, todo mundo sabia o que tinha que fazer. E aí apareceu o Simon, que é o irmão dela, nesse corredor, alertando todo mundo, gente, fortificar, fortificar, fortificar. E então, por meio dessa notificação de fortificar, que todo mundo foi recebendo, cada um sabia o que tinha que fazer, saíram, sei lá o que eles saíram fazendo, e foi impedido esse ataque. E aí ela teve discernimento de que havia outro ataque vindo, mas que, apesar de que teríamos pouco tempo para nos prepararmos, o tempo era suficiente para novamente impedir o próximo ataque. E aí ela foi trazer a interpretação, ela já vem com, né, quase que dispensa a interpretação, mas tem algumas chaves aqui.
esse corredor era um lugar de transição para ela, porque ela estava vindo de uma missão e estava saindo para outra. E às vezes nós entramos nesse lugar de transição, entramos nos centramos para perguntar, Senhor, da onde vim, para onde vou e tudo mais, e nós precisamos prestar atenção no nosso ambiente eclesiástico e pessoal, se não há brechas, infiltrações e vazamentos. Fecha tudo, tipo, volta da guerra, vai tomar banho, trocar de roupa, troca a armadura, lava tudo, né? Limpa suas armas, limpa suas fundas, vê se está tudo funcionando direitinho, para depois sair para a próxima missão. Tenha um tempo de reagrupar, de reorganizar, de limpar, etc. E quando o Isaac veio ajudá-la, ela entendeu que nós temos cantado muito que a alegria é a nossa arma. E Deus está dizendo que nós precisamos seguir com a alegria e o canto, e o alegrar-se no Senhor faz parte das armas para essa vitória, para nós vencermos essa batalha. Então não se esqueça, é fruto do Espírito, capitaliza nesse fruto do Espírito, usa e não se esqueça, você não é uma pessoa que guerreia assim. Você é uma pessoa que guerreia assim, araxê, caratalá, soreantá, sim, aleluia, Deus, porque você se lembra sempre que a vitória já é tua. Então, você tem uma seriedade, você tem uma sobriedade, mas você não tem raiva, você não tem rancor, nem ressentimento e nem mágoa. Você não batalha a partir do ódio, você batalha a partir do amor e da alegria do Senhor, do fruto do Espírito que está em ti. E então, nós precisamos fechar as brechas nesse lugar de transição, precisamos batalhar com alegria, e aí ela foi para o poço. O poço é um lugar de água, de provisão e de recurso, e às vezes, se tiver uma coisa, às vezes o inimigo coloca coisas na nossa provisão que contaminam essas águas. Uma motocicleta enferrujando dentro da água, por 100 anos vai estragar um pouco essa água, né? Um pouco não, bastante. E então nós precisamos cuidar dos recursos, das fontes, da provisão, nós precisamos proteger a fonte de provisão que Deus tem nos dado. Isso é palavra de Deus, é tempo de intimidade com o Espírito Santo, é tempo com Deus, é tempo de adoração, é o lugar da onde a gente recebe as águas vivas, é na presença dele. Precisa cuidar dessa fonte, não pode largar dela, ela não pode sofrer, ela tem que estar sempre limpinha, sempre fluindo, as águas não podem ficar paradas, a gente tem que não pode parar. Se você não tem um hábito, uma rotina, faz um hábito e uma rotina de estar na presença de Deus. Se você não pode fazer isso o dia inteiro, aprende. Nós já temos falado isso muitas vezes, que nós estamos entrando em tempos que, além da nossa rotina, a gente tem que fazer isso todos os dias, o tempo todo. Tem que aprender a estar em todas as dimensões, dimensão terrena e do espírito constantemente. Não dá para vacilar. Próximo lugar onde ela foi dar uma olhadinha foi a própria motocicleta, né? São pontos de contato com as trevas e são portais. Então, às vezes, dentro da nossa fonte, dentro da nossa rotina de tempo com Deus, ou em algum lugar aí tem uma contaminação. Vai perguntar para o Espírito Santo onde está essa contaminação, para que ela seja eliminada, as águas sejam limpas novamente, e para eliminar essa mangueira, que foi uma infiltração também, que era para dar uma aparência de uma coisa, mas era outra, né? Tudo isso são coisinhas, pontos de contato com as trevas, e pequenos pecadinhos escondidos que também vão atrapalhar a nossa visão, o nosso discernimento. A gente vai acabar vendo algo torcido, que não é. Ela olhou inicialmente, achou que era um problema de construção, e quando ela foi ver, era uma mangueira colocada ali para dar essa impressão. Ela teve que chegar perto, chegar com alguém, chegar com a alegria, depois chegar com a serra, né? Eles tiveram de fazer todo um conserto ali para eliminar aquele problema. E o fortificar, o irmão dela depois trouxe o que ele ouviu quando ela contou para ele, que é essencial a gente manter o foco. Nós temos perdido o foco porque a gente está ouvindo 1 milhão de notícias, nós ouvimos todos os jornais, não sei você, mas eu quando acordo de manhã já tem 60, 70 mensagens, e às vezes eu nem consegui limpar na noite anterior as 100 que eu achei à noite quando eu fui dormir. Então, às vezes, é um bombardeio tão grande de tantas opiniões. Pergunta para o Espírito Santo assim, vamos dar uma enxugada? Espírito Santo, quem eu devo ouvir?
Então, eu quero me manter informado das coisas que estão acontecendo. Eu ouço quem? Aí, deixa Deus te mostrar quem são as vozes que você vai ouvir. Limite um tempo do seu dia para isso. E aplique mais tempo na presença do Senhor, ouvindo o que Ele tem para dizer, para você ser mais produtivo e não abrir essas brechas todas, não perder tempo, não gastar tempo com coisas que não estão edificando. Nós precisamos nos mantermos informados, mas não precisa ouvir os 50 pessoas. Escolhe 10, e 10 é bastante, tá? Espalha durante o dia, né? Bem, glória a Deus, Deus é bom. Durante o culto de hoje, as palavras proféticas que eu consegui anotar são: Deus quer reformar o seu nome em nós. Então, nós levamos o seu nome, certo? Ele vai lixar, polir, iluminar, brilhar, para que nós demonstremos o seu nome e muitos o possam ver. Será um tempo em que Deus está nos forjando para que as pessoas sejam atraídas a Ele em nós, para que o processo do grande avivamento comece a acontecer. Então, a gente já está passando por forja há 2, 3 anos e meio, mais ou menos. A gente tem mais 3 aí para continuar nessa forja, mas aos poucos Deus vai, conforme a obra vai ficando pronta, as pessoas vão começando a ser atraídas pelo nome dele em nós, pela presença dele em nós, e nós precisamos começar, para quem não é muito ousado, precisa começar a orar por essa ousadia, para que tenhamos essa coragem e sabedoria para ministrar as vidas que estão chegando, não dando para elas o que a gente quer dar para elas, mas o que Deus quer dar para elas. Lembra, Paulo fez A, Apolo B, Pedro C, João D, Mariazinha, Tiaguinho, né? Então, cada um tem algo para dar para essa vida. Deus vai te enviar uma vida, não presuma que você sabe o que essa pessoa precisa, pergunte para o Espírito Santo. Por isso a gente tem que estar mais rápido, mais online com o Espírito Santo, no nosso dia a dia, ao longo do dia, em público, nos lugares barulhentos, a gente tem que estar conseguindo ouvir. Nós seremos um novo instrumento de debulhar. Esse instrumento de debulhar ou de colheita, ele vai ser novo, ele vai ter dentes muito afiados e ele está sendo forjado. Aí o Keith viu o nome de Jesus sobre as nossas cabeças e nós dissemos: Senhor, que ele desça e penetre em nós da cabeça até os pés. E há algo em nós que ainda não se prostrou diante do Senhor. Mostra-nos, Senhor, o que é esse negócio que não quer se prostrar. Chacoalha, grita, faz o que for necessário, mas que nós saibamos e que nós possamos colocar essas coisas diante de Ti, para que nós sejamos renovados e o nosso portal, as nossas portas sejam expandidas. Aquilo que Deus começa, Ele vai terminar. E aquilo que já foi começado, Deus já está terminando, em nome de Jesus. Amém? Alguém compartilhou um sonho dizendo que nós precisamos aumentar a nossa visão. Ela viu o céu azul e uma nuvenzinha, e de trás da nuvem saindo um óculos. E no óculos tinha na haste escrito visão aumentada. E ele estava, então, tirando ele de trás da nuvem. A nuvem estava sendo desvanecida para que nós pudéssemos ter uma visão aumentada. Sim e amém, Senhor. Dá-nos uma visão aumentada. Dá uma visão aumentada para o nosso governo. Dá uma visão aumentada para a tua igreja. Dá uma visão aumentada para o trigo, para o remanescente dessa nação. Em nome de Jesus, dá a mim uma visão aumentada. E Deus, Ele quer que nós vejamos o nosso futuro. E Ele diz: eu te farei ver. Eu te farei brilhar, eu tirarei a nuvem da sua frente. Aí veio outro dizendo que viu, todo mundo viu alguma coisa de óculos, pega o microfone correndo lá e fala: eu também vi. Eu tive um sonho em que eu estava deitado assim, e eu vi, o meu óculos, ele era um óculos que tinha um espelho aqui embaixo. E aí eu ficava deitadinho, olhando para cima, eu olhava no meu óculos e ele mostrava meu livro que estava aqui na minha barriga. E aí ele falou assim: nós teremos uma guerra pela frente que nós precisamos guerrear a partir do descanso. Nós vamos ver, nós vamos ouvir, mas não será de um lugar, né? Não será de um lugar normal, será de um lugar de descanso. Então vamos lembrar de não sair do descanso de Deus. No meio do preparo
para essa guerra. Foi muita palavra de preparo para a guerra. Aí o Keith falou que ele chegou lá no Glory of Zion e ele entrou, passou ali pela placa do Global Spheres Center, que estava numa rocha, em alto relevo, esculpido para fora, assim, né? E aí Deus falou para ele, nós precisamos estar, nós que estamos tendo o nome de Jesus esculpido em nós, ele é a nossa rocha. E ele está talhando, gravando o nome dele em nós. E aí alguém teve uma outra palavra, uma outra visão em que havia uma cerca. E que nós, foi o Chuck, nós não, foi na profecia do violino, eu acho. Ele falou, tem um bloqueio, tem um impedimento na sua frente, é uma cerca, um muro. Você não vai mais passar por cima do muro. Agora é tempo de nós nos humilharmos e nós vamos passar por baixo do muro. Então, prepare-se para se humilhar na presença do Senhor. Ele quer quebrar ainda muita dura cerviz, muito orgulho, muita prepotência, muita gente que pensa que sabe tudo. Nós precisamos saber que Ele sabe tudo e Ele habita em nós. Mas nós precisamos nos render, nos submeter. E isso vai envolver nós nos abaixarmos, nós diminuirmos para passar por baixo da cerca. Mas antes a gente vai ficar firme, ele disse, para e olha para o bloqueio. E espera. Fica firme, você não retrocede, mas você também não avança enquanto Deus não manda você avançar. Então espera, ele te dá essa ordem. E quando ele disser, você se humilha e você vai. E aí você vai passar por baixo desse bloqueio e você vai entrar no seu nome. Vamos fazer isso? Nós passamos por baixo do bloqueio, Senhor, nós nos diminuímos, nós nos prostramos diante de Ti, nos humilhamos diante de Ti e nós chegamos no nosso futuro. Vamos profetizar, talvez não tenha sido o momento ainda, mas já profetizamos que assim faremos em nome de Jesus. Teve também a profecia da cicatriz, né? Que o jovenzinho, eles tinham orado pelos pés do Chuck e tudo, e na noite anterior, na semana anterior, e aí veio esse jovenzinho com a visão de que Deus estava curando calcificações ósseas e queloides. E ele estava dissolvendo essas coisas duras, né? A pele endurecida da cicatriz e a calcificação óssea, que também é um endurecimento ali, um enrijecimento da estrutura, que Deus estava esmiuçando, ele falou palavras diferentes, quebrando, esmiuçando, dissolvendo, amolecendo, então assim seja. E até os olhos veriam com visão de laser, além da depressão. As cicatrizes indolores, nós levaríamos para o nosso futuro cicatrizes indolores. Nós voltaríamos no Egito para ver aonde foram formados aqueles queloides, mas nós não levaríamos aqueles queloides do Egito para o nosso futuro. Nós encontraríamos o lugar do trauma, o lugar do ferimento, o lugar da ferida que gerou aquele queloide. Seríamos curados, e ao sermos curados, nós declararíamos àquela terra, que aquela terra não mais clamaria, não mais decretaria, não mais liberaria o perpetuar do som daquele trauma, e sim que ela seria curada e liberaria um novo som, o som da cura, da libertação, da bênção, do novo futuro. E nós avançaríamos para o nosso futuro, se com uma cicatriz, ela restauradinha, bonitinha, indolor, apenas como uma memória da cura que o Senhor fez lá atrás. E então, nós ouvimos novamente uma questão de tempo, então anota aí, nós temos esperado, o Chuck falou no Ano Novo, que até a Páscoa nós teríamos uma jornada de forja e de preparo, e que seria um morrer constante, seriam tempos muito difíceis, seriam abalos, Deus estava abalando tudo que tinha que abalar, e ele hoje trouxe de novo 120 dias, a partir do dia 13 de novembro de 2022, anota aí, a partir do 13 de novembro de 2022, 120 dias para a cura. A Páscoa de 2023 é entre o dia 5 e 13 de abril. Tá? Então, anota aí, depois a gente conta os dias, são mais ou menos 4 meses, mas nesse tempo haverá curas, Deus vai começar um avivamento aí, em lugares assim, não dentro da igreja, fora da igreja, nos bares, nos restaurantes, sei lá, nos lugares aí,
E há músicos que têm a palavra de Deus neles e eles trabalham nesses lugares ou estão desviados, não sei. Mas que Deus vai gerar dentro deles e eles de repente vão ministrar e vai haver cura e eles serão curados. Então haverá um novo som que será liberado. E eu quero só fazer um trocadilho que eles fazem no inglês. Nós cantamos mente sã, mente sã, mente sã, a mente sã, né? Essa palavra sã em inglês é sound, sound mind, sã, mente. Mas a palavra sound também é som. E então, além de uma mente sã, haverá um som que é liberado. E haverá curas. E em algum lugar, o Chuck falou que isso vai gerar um encurralar do inimigo. Você junta tudo aí, que eu não consegui juntar essa, mas dentro desse processo todo, o inimigo vai retrocedendo, ele vai recuando e ele vai sendo encurralado. Amém. Glória a Deus, né? E aí, alguém falou a respeito, foi o Chuck também, antes de começar a palavra do Robert, ele falou assim, nós precisamos de conhecimento, de entendimento, mas não é isso que Deus quer nos dar em maior proporção agora. Ele quer nos dar a revelação, porque é a revelação que nos dá a sabedoria. Então, sim, sabedoria, sim, conhecimento, sim, entendimento, mas o que é necessário mesmo é revelação. Isso vem de Deus. Revelação de Deus é o que vai gerar a sabedoria para que nós possamos destronar assento de trono de principados e potestades. Então, para essa guerra que está por vir, haverá novas estratégias, haverá nova unção, e nós precisamos ir buscar essa revelação do trono do Pai para ter a sabedoria e a estratégia para destronar os principados e potestades, em nome de Jesus. Amém. No meio da palavra do Robert, o Chuck falou assim, que a palavra de hoje foi sobre o reinado de Ezequias e de Josias, que houve avivamento nesses dois reinados, em que eles voltaram para a palavra, em que eles relembraram o que Deus havia, as ordenanças, os mandamentos do Senhor. Lembra que quando a gente estuda o Apocalipse, os santos são aqueles que guardam a palavra e o testemunho de Jesus. Por isso, a gente tem que ser muito diligente em conhecer a palavra e passar tempo com Deus. E ele disse que nesses 10 anos, Deus ele vai trazer um poder, o avivamento é um poder, uma glória, uma presença tangíveis que mudam tudo. E no avivamento de Ezequias e Josias, mudou toda a estrutura da nação, até atrasou o juízo, né? Mas aqui na nossa década da Páscoa, essa era da Páscoa, nesses 10 anos, nós estamos desde 2020 caminhando numa aceleração, e eu creio que eles vão compilar algumas palavras desde essa época, as mais importantes, para que nós possamos enxergar a aceleração que Deus está trazendo para o avivamento. E nós precisamos escolher se queremos ou não esse avivamento. Já falamos bastante sobre avivamento aqui, em relação ao que vem, sinais, milagres e maravilhas, na mesma proporção que foi no primeiro, na igreja primitiva, e a cobrança também vai ser a mesma. E nós precisamos nos posicionar para dar a fama e a glória somente a Jesus. A glória é só dele. E em tempos em que nós queremos muito aparecer, tempo de selfie, tempo de tudo quanto, né? A gente aparece em tudo quanto é lugar, a gente olha quantos 1000 likes tem, ou quantos 3 likes tem, isso nos abala, a gente precisa mudar esse prumo. É a respeito dele, é nele, é para ele, a glória é para ele. Se ele te manda 3 para serem salvos com você, aleluia. Se ele te manda 3.000, aleluia. Se ele te manda 3 milhões, aleluia. Mas a glória é dele. Amém? Em nome de Jesus. E com isso, eu quero trazer algumas profecias. Eu compilei, eu acho que eu vou tentar fazer ela rapid fire. Algumas profecias para o Brasil que o pastor Sandro Rocha trouxe. Envolve o nosso presidente atual, ok? Então, se você não gosta do presidente atual, eu estou te entregando a profecia. Faz o que você quiser com ela, a profecia não é minha. E essas profecias, elas foram recebidas de 2019, 2021, eu acho que não tem nenhuma aqui de 2022. Então, eu vou te entregar e você anota se você quiser, tive que assistir um monte de vídeo para poder compilar, então aqui eu acho que a gente consegue em 10 minutos compilar mais rápido, né? Eu espero fazer jus ao que
o profeta falou. Em 2019 ainda ele disse que ele viu o presidente assinando 3 decretos para os quais ele foi chamado por Deus para isso. Estado de defesa, estado de sítio, estado de guerra. Em que o Supremo Tribunal Militar substitui o Supremo Tribunal Federal. Próximo. Deus vai arrancar o socialismo do Brasil com a sua espada, vai arrancar pela raiz, por completo. Próxima profecia. A China será comida pelas beiradas, serão extirpados pouco a pouco dos seus tentáculos aqui no Brasil. Então, o alcance da China no Brasil, comunismo no Brasil, será extirpado pouco a pouco, mas será arrancado totalmente. Próxima visão. Agora vamos entrar numa de 2021, essa era de 2019. Isso em 2021 ele viu, haverá manifestações, paralisação dos caminhoneiros, não por motivos políticos, movimento sem líder, Bolsonaro muito bravo, dizendo dos acontecimentos, ainda não terminou. E aí ele viu uma outra visão. Havia fogueiras espalhadas por todo o Brasil, essas fogueiras são alegóricas, elas demonstram a indignação de um povo. E Deus soprava sobre cada foco dessas fogueiras de indignação, e as paralisações de caminhões aconteciam, e as pessoas iam para a rua com o rosto pintado, como nos dias das diretas já, famílias inteiras indo para as ruas. Próximo. Isso vai durar por muitos dias, os focos de incêndio foram expandindo e aumentando, e as pessoas eram contagiadas pelo sopro de Deus. O Espírito Santo vai se mover sobre o Brasil e será algo de Deus soprando o povo para as ruas. O Brasil vai travar, ele disse, que ele ouviu Deus falar, o que ele viu na visão. Próximo. O povo se transformará numa chave nas mãos do presidente. Uma grande porta que está fechada há muito tempo será aberta novamente, com essa chave, que é o povo na rua, na mão do presidente. Próximo. O socialismo não será implantado no Brasil. Quem quer se apossar da nação não chegará ao fim de 2022 vivo. Ponto. Isso já foi falado ano passado, tá? Então, peço que você quiser com isso. Próximo. Há uma caverna embaixo do STF com barris de pólvora e estopim. O estopim vai até a rua. Sempre que alguém acende, alguém vai lá e apaga, alguém vai lá e acende, alguém vai lá e apaga, mas ele está encurtando, em algum momento ele vai explodir. E depois que passou a nuvem da explosão, só sobrava carvão no chão. Próxima visão. Vi 4 forcas e 4 pessoas enforcadas. É alegórico aqui. Ninguém vai ser enforcado aqui no Brasil. Vamos dizer que serão eliminadas. Vou interpretar para você. Todos acham que serão 3, mas serão 4. Alguém com uma caneta, alguém com uma caneta Montblanc no poder. Isso simboliza poder, assinando um documento que acendia o pavio. Próximo. Anjo andava com espada em Brasília, arrastando a espada pelo chão, e esse anjo entrava no Congresso. Esse mesmo anjo levantava a espada numa outra visão, em posição de ataque. Aí vi uns negócios que eu não entendi lá. Próxima visão. Tudo passará e sobreviveremos. Ok, aleluia. Se você não pegou nada até agora, pega isso. Tudo passará e sobreviveremos. O Brasil crescerá e prosperará e oremos por paz e por justiça. Agora, essa profeciazinha aqui, tudo passará e sobreviveremos, o Brasil crescerá e prosperará, é profecia de muitos internacionais que já passaram por aqui. Nós seremos, de fato, a nação do avivamento, a nação do celeiro, da colheita, e aconteça o que acontecer na política, nós vamos cumprir esse chamado em nome de Jesus, nem que seja com um punhadinho de remanescente. A gente vai, em nome de Jesus. Temos que escolher se vamos ou não vamos, se cremos ou não cremos. Próximo. O batalhão do exército, ele viu um batalhão do exército marchando pelas ruas, de coturno preto. Eles são o time de frente, eles são a infantaria. Esse mover vai sair do sul. Fronteiras serão fechadas, algum tipo de ato de loucura será cometido ao ponto das fronteiras serem fechadas, os tanques estarão nas ruas, muita gente vai morrer, será uma revolução. Irmãos matarão irmãos. Hoje a gente já vê, essa profecia foi de 2021, se não me engano, e
Hoje a gente já viu, tem muito vídeo dos tanques pelas ruas, indo para as nossas fronteiras, porque a gente sabe que se acontecer uma revolução, não verde e amarela, mas uma revolução vermelha, os países vermelhos ao nosso redor vão querer, tem já um pacto com a ex-Dilma, né? Agora a gente tem o Dilma. A ex-Dilma, perdão se você gosta do cara, fica à vontade. Eles têm um pacto para invadir o Brasil. Logo, a gente está preparando as nossas fronteiras para algo assim, hoje. Mas essa profecia foi de 2021. Próxima profecia. Ou seja, oremos pelas vidas, oremos para que não haja derramamento de sangue. A gente ora o que a gente pode, né, para que não chegue nesse ponto. Profecia de julho de 2021. Haverá restituição completa no Brasil. Deus vai trazer tudo aos seus devidos lugares. Aleluia. O juízo virá sobre o Brasil, virá da parte de Deus. Juízo, a gente fala de avivamento, mas, né, para ver avivamento vem juízo, como a gente estudou hoje no avivamento de Josias e de Ezequias. Eles chegaram no fundo do poço. Veio o juízo de Deus sobre eles. E aí houve o avivamento. A palavra da profecia é essa, não sei o que estou falando, tá? Juízo virá sobre o Brasil da parte de Deus. O juízo sempre vem da parte de Deus. No Apocalipse também. Ele usa o que ele quiser, mas é dele que vem o juízo. Deus nos alerta para vigiarmos e não sermos pegos de surpresa. Não faça dívidas. Não compre coisas grandes. Carro, casa. Espera. A não ser que Deus fale muito enfaticamente com você. Se não, espera o Brasil assentar de novo. Profecia ainda de julho de 2021. Ele viu tanques de guerra dentro do Brasil, soldados nas ruas, fardas camufladas de guerra. Então, ele tinha visto lá, primeiro, os boinas pretas, agora ele está vendo soldados com roupas, fardas camufladas de guerra, mas também aqui é coturno preto. Eu não entendo nada de exército, mas são duas visões diferentes, mas é a mesma coisa. Boina preta, batalhão de infantaria. E aí ele lembra que o Bolsonaro sempre fala, né? Quando a saliva acabar, a gente vai para a pólvora. E ele, no sonho, via o presidente falando, acabou a saliva, agora é na pólvora. Não sei como interpretar isso. Próxima. Quem mora nas capitais será mais impactado, o exército vai fechar tudo e não poderemos sair de casa. Por isso, a gente tem dito, também por causa disso, e Deus tem falado através de outras vozes, que nós precisamos abastecer a nossa despensa. Água, 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 comida não, alimentos não perecíveis, que você pode ir trocando aos poucos, né? Compra um pouquinho a mais todo dia. Se acontecer algo assim, você tem para você, tem para os seus vizinhos. Se não acontecer, você vai consumindo com o tempo, não tem problema, você fez um adiantamento de dispensa. Será para o bem da nação. Esses atos serão para o bem da nação, para limpar a terra. E, infelizmente, quando chove, chove em todo mundo, né? Chove sobre bons e sobre maus. Se você acha que você é bom, que o presidente é ruim, não tem problema, vai chover de qualquer jeito. O juiz, quando ele vier, se você acha que o juiz está vindo sobre o presidente, ele virá sobre você também. Então, vamos interceder para que nós tenhamos um governo justo, seja qual for, que ele seja justo, que ele seja da vontade de Deus e que ele não seja por causa do juízo, né? Que não seja para vir julgar a nação, porque a gente já teve 30 anos de juízo. Acho que está na hora da gente ter uns 30 anos de fartura agora, na minha opinião. Próxima visão. Blindados fechando estradas e saídas, porque é para ninguém fugir. Faz sentido, né? Não sejamos pegos de surpresa. Ele cansou de dizer em vários vídeos, não sejamos pegos de surpresa. Então, dobra o joelho, ora ao Senhor, pergunta se você precisa preparar, como você precisa preparar, quando você vai começar, ou se já começou, aleluia. Próximo e último, creio. Ele viu uma mangueira do coração de Deus, ele viu um monte de bustos, né? Cada nação era como um busto. E aí ele viu que do busto do Brasil saía uma mangueira que ia para o coração do busto da China. Então, imagina só o Brasil, uma mangueira saindo do coração do Brasil, indo para o coração da China, levando vida daqui para lá. E aí ele via, uma visão bem esquisita, ele falou, vocês vão rir, não tem problema, não vou contar de qualquer jeito, foi o que eu vi, ponto, né? Ele sempre fala isso. E eu nem sigo o cara, hein? Mas eu passei um dia assistindo tudo que Deus me colocou na frente ali para poder anotar para vocês, e ele fala isso bastante. Se você quiser ouvir ou não, problema seu. Eu presto contas para Deus. Então, eu vou prestar contas para Deus do que eu estou compartilhando com você, você faz o que você quiser, depois presta conta para Deus também. Havia uma mangueira indo do coração do Brasil para o coração da China. Aí ele viu o Bolsonaro.
vestido de Capitão América, com um Colt 44, que é um revólver, na mão. E com a outra mão ele pegava a mangueira, dobrava e estancava a mangueira. E aí ele disse, o Colt 44 é um revólver, que é um símbolo americano, né, tradicional americano. Nos filmes você sempre viu o cara com Colt 44. Isso simboliza a aliança com os Estados Unidos. E é um simples capitão levantado por Deus, e ele lembra, Deus traz à memória dele Jeú. Jeú foi um simples capitão levantado por Deus para destruir o reinado de Acabe. E o capitão Bolsonaro é um simples capitão levantado por Deus para destruir o reinado do principado da corrupção e do comunismo que vem tentando abocanhar o Brasil há tantos anos. O tiro errado do comunismo chinês foi tentar conquistar a pátria escolhida por Deus para levar o avivamento dos últimos dias para todas as nações da terra. E eu quis fechar com essa, porque essa traz a mesma palavra que tantos outros profetas de nome e renome já profetizaram sobre o Brasil. Alguns deles, Bob Jones, Stacey Campbell, Cindy Jacobs. Será que eu lembro mais alguma agora de cabeça? Enfim, você deve ter ouvido outros. Nós somos uma nação chamada e escolhida para levar o avivamento dos últimos dias para as nações da terra. Que venha, seja com um governo ruim ou não, mas essa profecia diz que nós teremos uma nação sã para poder levar sanidade. Não seremos abocanhados pelo comunismo antes. E então, o que a gente faz? Ora, coloca tudo isso diante de Deus e fala, Senhor, o que é teu, amém. O que não é, cai por terra. O que é teu, a tua palavra se cumpra em nome de Jesus. Nós dizemos para a tua vontade, o teu desígnio para a nossa nação, sim e amém. Seja feita a tua vontade nas nossas vidas como no céu. Porque tu és o pão da vida. E para nós, a única coisa que importa é te servir, te ouvir, te agradar. Nós prestamos contas a ti. Tu és o nosso Deus, o pão vivo que desce do céu, o pão da vida. O Senhor foi partido naquela cruz no nosso lugar, no lugar do Brasil. E nós rendemos a ti toda a honra, toda a glória, a nossa gratidão eterna pela tua obra naquela cruz. Porque eu fui partida e moída, e eu merecia ser totalmente destruída, mas o Senhor foi lá no meu lugar, e antes que eu fosse destruída, o Senhor levou a sentença de morte no meu lugar. E o Senhor foi partido, e eu sou reintegrada ao teu corpo, sou remembrada a ti. O Brasil é remembrado a ti, e o Brasil come de ti. O Brasil recebe este sacrifício do teu corpo. E o Brasil recebe o sacrifício também do teu sangue. O Brasil bebe de ti. Nós bebemos e comemos de ti. Tu és digno da nossa aliança. Tu és digno da nossa fidelidade. Tu és digno do nosso amor. Nós comemos de ti, Jesus. O Brasil come de ti. Nós profetizamos a salvação do Brasil, a volta dos pródigos do Brasil, a volta dos pródigos em nossas famílias. Que o teu sangue seja derramado sobre esta terra do Brasil, gerando redenção. Dos lugares altos que foram derribados, dos altares que foram esmiuçados, dos ídolos que caíram, essa terra seja restaurada, remida, lavada, purificada em nome de Jesus. Restaura a adoração nesta nação. Em nome de Jesus.
Nós bebemos o teu sangue, Senhor, dá-nos um novo DNA. Dá-nos uma nova vida. Nós dormimos corruptos e acordamos justos, declaramos isso em nome de Jesus. Fomos dormir corruptos e acordamos justos. Fomos dormir na corrupção e acordamos na justiça de Deus. Na justiça de Deus, nós bebemos da tua justiça. Alinha-nos com a tua justiça. Em nome de Jesus. Que o pródigo do Brasil volte para os braços do Pai. Alinha nossas mentes. Haja o alinhamento de corpo, mente, alma, espírito, coração, sentimentos, pensamentos, emoções, vontade, consciência, inconsciência, subconsciência. O livre-arbítrio do brasileiro seja alinhado com o teu querer, com a tua vontade, e então o querer e o efetuar serão do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Se o Senhor disser que você deve ir para as ruas nessa semana, vá na graça, no amor, na paz do Senhor Jesus, com ordem, com decência, exercendo o seu direito de cidadão. Você pode reclamar, você ainda tem voz, ainda temos direito de opinar. Amém? Isso está dentro da nossa Constituição. Se você não quer, você não é a favor desse movimento, interceda da sua casa, interceda, haja justiça no Brasil. Senhor, intervém na nossa nação. Faz-nos uma nação adoradora, intercessora, uma nação que tem um coração segundo o teu coração, em nome de Jesus. E se você é a favor do movimento, mas você não sabe o que fazer, não pode ir para as ruas, joelho no chão, pegue a sua bandeira, interceda, lave no sangue de Jesus, derrama azeite sobre ela, faça o que Deus mandar você fazer, libere os decretos da tua janela, em nome de Jesus. Amém? Tenha o seu momento de cafezinho com Deus, apresente diante dele as palavras pessoais e as palavras para a nação. E assim nós vamos de glória em glória, de força em força, uma igreja unida com ele, porque ele que vai mandar cada um de nós fazer o que nós precisamos fazer, logo nossa unidade é através dele, não é através das nossas ideologias ou vontades, e aí vai ficar tudo bem que a gente presta contas para ele. E em todo esse processo, eu te abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Santo Espírito de Deus. Você é filho amado, amigo do Rei. Vai com ele, aonde ele te mandar. Em nome de Jesus, amém? Shalom. Shalom. Amo vocês.